E depois de uma semana bastante intensa para o mercado da soja e também para a safra brasileira, as cotações na Bolsa de Chicago vão encerrando a semana bem próximas da estabilidade, com pequenos ganhos nas posições mais negociadas. Claro que ponto-chave desse mercado ainda é o avanço do plantio aqui na América do Sul, mais especificamente no Brasil, e principalmente essa semana, onde a gente conseguiu registrar um avanço um pouco melhor do que nas semanas anteriores, em função de uma melhora climática em alguns estados. Para a gente entender em que pé está esse plantio, as perspectivas, as previsões do tempo e como a gente vai encerrando esse mercado para começar a próxima semana, a gente convidou não só uma pessoa, mas uma dupla nessa sexta-feira, os diretores da Pátria Agronegócios, Matheus Pereira e Cristiano Palavra, que já estão conosco nessa sexta. Muito boa tarde para vocês, sejam bem-vindos, que bom ter uma dupla da Pátria nessa sexta-feira aqui no Notícias com a gente. Bom, primeiramente, boa tarde, pessoal. Grande prazer, Carlinha, estar aqui contigo sempre que possível. Espero agregar nessa retinha final de dia aí, nessa retinha final de semana, adicionar alguns pontos aí para quem nos assiste. Com certeza. Boa tarde, Cris. Prazer falar com você novamente, Carla. E vamos trazer um pouco mais de informação aí para os produtores e todos que nos assistem. Vamos nessa. Pessoal, eu acho que antes da gente falar um pouco sobre o mercado, é de muito interesse do produtor nesse momento a gente entender em que pé estamos com a safra 2020 e 2021. O mais recente balanço que vocês trazem sobre o avanço do plantio nos mostra uma área plantada de 69,34%. E pela primeira vez a gente supera o ano passado para esse mesmo intervalo. O que isso significa? Como é que isso ocorreu? A quais condições a gente atribui esse avanço? Carla, a gente coloca esse progresso de safra aqui em primeira mão na sua frente, né? Para quem está nos assistindo. Aí, de fato, o que fomentou esse avanço, nessa aceleração de ritmo nesses últimos 7 dias, foram as chuvas que voltaram para o centro-norte do país, enfim, condições aí propícias para a grande maioria dessas regiões, não digo todas. Sabemos que há regiões aí extremamente problemáticas ainda no centro do país, em especial Goiás, extremo oeste do Mato Grosso do Sul. É inquestionável que há muita variabilidade de condições, né? Tanto condições excelentes quanto condições ainda péssimas. Mas, de maneira geral, em linhas gerais, cara, a gente teve sim um forte avanço de plantio nessa última semana. Já temos relatos de replantio em vários estados, só que sim, estamos aí caminhando para uma retinha final de trabalho de campo nesse período de semeadura safra 2021. E como você já bem disse, o principal destaque é que para a safra nacional ultrapassamos o ritmo observado em 2019. Certo. Até comentando um pouco, Carla, claro, é bom, né? Superamos o ritmo do ano passado. Existem alguns fatores principais para isso, mas cabe, claro, lembrar que 2019 foi um ano de muito atraso no nosso plantio, né? Foi um plantio muito lento em 2019, muito diferente do que vimos em 2018, quando nessa época já passávamos de 80% cultivado no Brasil como um todo. 2019 foi lento, plantamos uma safra de verão tarde, tivemos excesso de chuvas em fevereiro, início de março, que também jogaram a nossa janela de safrinha mais por um período de risco, porém o clima compensou e tivemos uma safrinha boa e uma safra boa. Esse ano, como o Matheus falou, essas chuvas retornam ao centro-sul do país nessa semana, retornaram ao centro-sul do país. Os trabalhos que estavam paralisados em grande parte do centro-oeste voltaram a acontecer em ritmo muito forte, muitos produtores dobrando, triplicando o turno para conseguir aproveitar a janela ideal para depois pegar uma boa safrinha, mas chama atenção a irregularidade que ainda se mostra presente. Estivemos rodando bastante essa semana aqui em Goiás, Minas Gerais e no Distrito Federal. Vimos aí, essa irregularidade fica bem clara, onde a gente vê regiões com lavouras lindas, muito boas, e vemos regiões tradicionais de plantio cedo, como o sudoeste goiano, por exemplo, que ainda tem muita área a ser plantada. Claro, com destaque também para muita área de abertura esse ano. Os preços incentivaram muitos produtores, muitos pecuaristas, ou a arrendar suas áreas, ou a iniciar seus trabalhos na agricultura, e tem bastante coisa a ser plantada ainda. Então, é uma safra que começa com dificuldades, mas é lógico, é cedo para falar qualquer coisa, se vai ser uma safra excelente ou se vai ser uma safra ruim, mas não é um começo dos melhores possíveis.
Um destaque, como a gente falava aqui um pouco antes do início, é o Matopiba, que está com trabalhos bem mais adiantados do que víamos nos últimos anos, e esse é um destaque importante para se fazer. Só em linhas gerais, né, num jargão mais popular, a gente só venceu uma batalha durante essa semana, mas tem toda uma guerra ainda pela frente, e como o Cristiano bem disse, está bem problemática ainda, né? É muita variabilidade ainda na safra brasileira, cara. Como é que vocês estão avaliando perdas nesse momento? A gente já pode começar a falar em perdas da safra brasileira ou perdas do potencial produtivo? Como é que esse impacto da diversidade climática tão severa nesse 2020 pode ser contabilizado até esse momento ou não? Ainda é cedo para contabilizar qualquer resultado prático desse cenário. Olha, Carla, como eu falei antes, ainda é cedo, né? Nós temos as lavouras mais tardias aí, principalmente no Mato Grosso, no Paraná, que vão completar agora, aquelas plantadas bem no início, 60 dias, então tem muita coisa pela frente, mas eu diria que de uma estimativa inicial, de uma safra excelente, perfeita, maravilhosa, 135 milhões de toneladas, um pouco mais, eu já diria que a gente tem um pouco mais de dificuldade para chegar nesse número. É claro que a gente pode ter condições ideais daqui para frente e ter uma recuperação desse potencial produtivo. Lembrando que o aumento de área nesse ano é significativo e isso vai, sem dúvida, se resultar em uma produção crescente. Mas talvez a gente não atinja realmente aquelas previsões mais otimistas. Se tínhamos ali uma margem, né, entre a produção ideal e um ano ruim, nós não podemos mais dizer que a gente está caminhando para esse ideal, para esse número perfeito. Eu diria que a safra está, sim, sob risco. Me preocupam as condições daqui para frente também, especialmente para o sul do Brasil, mais especificamente para o Rio Grande do Sul. Então, assim, temos uma safra que não começa perfeita. Ela tem potencial, o potencial é grande, mas a irregularidade se marcou bastante nessas últimas semanas. Como o Cristiano bem disse, né? É prematuro, né, a gente já colocar e impor já corte de produtividade. Eu vejo que esses atrasos de plantio, toda essa dificuldade em algumas regiões com a permanência da seca, ela só coloca um limitador de expansão, né? De fato, a gente tinha aí uma expansão de área projetada de 3,8% de área na safra verão brasileira, com um viés de que essa expansão poderia chegar a 5,2%, a decorrer de como seria essa jornada de plantio no Brasil. Só que, infelizmente, a gente deve sim ficar limitado aos 3,8% de expansão, né? Lembrando que grande parte dessa expansão seria estimulada pela a rentabilidade projetada do produtor rural, que estava legal, enfim, com preços recordes sendo observados a futuro. Só que, enfim, acho que a única conclusão que poderíamos ter desses atrasos de plantio por agora seria um limitador de expansão de área, né? Onde que produtores rurais, onde poderiam estar focados em continuar abrindo uma área de pastagem, enfim, ou regularizar, ou estabelecer o plantio inicial ali de maneira mais saudável em regiões de abertura de primeira safra. Enquanto isso, estão preocupados com o replantio, estão preocupados com a finalização dos talhões principais. Enfim, acho que a única conclusão que a gente pode tirar disso é que a gente limitou a expansão adicional, né? Vamos limitar ali muito próximo à área, crescendo de 3,8% a 4% neste ano em relação ao ano passado. Vocês citaram essa questão dos relatos de replantio que já podem ser observados, né? Vocês já têm recebido. Eu ia perguntar justamente quais eram os outros efeitos, os outros impactos que vocês conseguiam observar diante desse cenário, diante dessa diversidade. Então, eu imagino que seja nesse momento justamente o principal, esse limitador da expansão de área que estava previsto aí, que era considerável, inclusive, para essa próxima safra. Diante disso, como é que tem sido o comportamento do produtor? Matheus, Cristiano, como é que vocês estão vendo os produtores se comportando diante dessa condição, que é uma condição que o produtor não consegue controlar? Como é que isso impacta nas decisões que ele toma a partir de agora? Bom, Carla, eu acho que o mercado ele já rodou bastante, né, nesses últimos meses, o mercado está bastante vendido, e a gente vê que sempre depois do estabelecimento das lavouras, daquela maior certeza que o produtor pode sim ter uma safra saudável, ele até se mostra mais disposto
a avançar com negociações. Talvez, como essa irregularidade está mais forte nesse momento, ainda existem dúvidas sobre a qualidade da safra, a quantidade produzida e como as vendas já estão bastante adiantadas, o produtor possa pisar mais no freio daqui em diante para avançar com negociações de soja, até porque o mercado está bastante volátil, muitos produtores começaram a vender lá atrás e estão um tanto quanto insatisfeitos com a média feita, né, por causa dessas vendas mais antecipadas. Então agora é um momento de maior calmaria, o produtor vai concentrar seu foco, seu trabalho no bom desenvolvimento dessas lavouras. Além dessa questão de área que o Matheus comentou, chama atenção também que lavouras que sofrem com regularidade de chuvas, para chegar a um replantio, precisa ser uma questão extrema, né? Uma perda já bastante significativa. Mas quando ela não acontece, não justificaria um replantio, o estande de plantas também fica afetado. Isso, sem dúvida, reflete em produtividade. Então, o produtor fica mais preocupado, mais receoso se realmente vai conseguir aqueles resultados projetados, né? E isso acaba afetando o humor e a tomada de decisão para avançar nas negociações. Com toda certeza, a comercialização de futuros da soja ela deu uma esfriada, com toda essa preocupação da parte principal do produtor rural com o clima. E esse cenário que a gente deve ver aí por mais algumas semanas, se não meses, cara, porque de fato estamos longe de um cenário ideal para esse comecinho de safra aqui no Brasil, apesar, como eu já disse, tem áreas excelentes, como tem áreas em péssimo estado de desenvolvimento. Mas, de fato, o produtor rural agora, como é sazonal desse período do ano, ele foca nas condições climáticas da sua propriedade, enfim, não dá tanta atenção ao mercado, porque, de fato, não adianta o mercado se não tiver o que foi entregue. Então, de fato, o produtor rural, por agora, está focado na lavoura, focado em produzir. Nessa semana, a NASA divulgou algumas informações importantes sobre a questão climática, né, falando que essa seca da América do Sul é uma das maiores das últimas décadas, né, segundo uma análise feita pela Metsul, que é uma agência também, um instituto de meteorologia. Nós temos aí a mais intensa estiagem, a mais intensa seca, desde 2002, trazendo, claro, severas consequências para a produção agrícola do país. A gente sabe que não está restrito só a soja, mas o milho safrinha já está comprometido, o milho verão está comprometido. Pergunto para vocês, que espaço essas informações como essa da NASA, como as previsões que vem mostrando essa divergência entre os modelos climáticos, previsões que não se confirmam, um ano bastante atípico, né, muito marcado pelo Laninha, que espaço essas informações ainda têm no mercado de Chicago? Como é que o cenário internacional está vendo o que está acontecendo no Brasil? Sem dúvida, uma atenção grande do mercado agora, a maior atenção no mercado é esse início de safra aqui na América do Sul. Lembramos que essas condições secas, elas não são recentes, já temos alguns meses de condição bastante seca aqui na América do Sul. É só olhar os resultados, a safra difícil que a Argentina teve no seu trigo, né? O plantio também, que foi complicado, o início do plantio na Argentina por condições ruins também de clima. Já temos lavouras aí sofrendo bastante no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, no Paraná. É uma situação que não é a ideal. Dentro de um cenário ideal de desenvolvimento da safra aqui na América do Sul, a gente teria mais peso para as cotações subirem. Mais peso, eu digo, mais dificuldade para as cotações em Chicago continuarem na sua tendência de alta que vem sendo observada nas últimas semanas. Sem dúvida, essa irregularidade que tivemos nas últimas semanas, somada com uma perspectiva à frente de o sul da América do Sul sofrer com chuvas abaixo da média, mantém o mercado ainda mais ativo no sentido de ter a possibilidade de continuar subindo, especialmente em Chicago, o que, de certa forma, se é ruim pelas condições de lavoura, é positivo aos produtores para trazer uma maior segurança de preços mais firmes ao longo dos próximos meses. E é importante porque agora uma reação diferente do que a gente observou nos últimos 2 anos, são os preços internacionais que sobem, são os preços em dólar que sobem nesse momento, então diminui aquela nossa preocupação, que já é antiga, né, do que pode acontecer com a tendência de dólar quando a pandemia se arrefecer, ou quando a gente tiver uma melhor condição política aqui no Brasil, enfim, existe essa preocupação com a queda nos preços pela retração do dólar, isso vem sendo amenizado por Chicago
estar compensando aí com altas mais robustas, o mercado internacional compensando os preços aqui no Brasil. Então, logicamente, para o lado da safra é uma preocupação grande, para o lado do mercado é um alívio, digamos, um pouco maior aos produtores. E adicionando ao ponto do estudo da NASA, Carla, onde de fato ela afirmou que estamos passando aí por uma das piores secas das 2 décadas, isso corrobora bastante com as próprias previsões da permanência de um La Niña, né? A gente lembra, Carla, que em agosto, quando a gente vinha aqui falar sobre essas previsões, né, da chegada ou não de um La Niña, da interferência ou não de um La Niña, a gente tinha, Carla, naquele período, um La Niña que se dissiparia ali para o começo de janeiro, enfim, no pior dos cenários, ele iria perdurar até o começo de fevereiro. Agora a gente já está falando de um La Niña que se perdura até abril de 2021. Certo. Trazendo, então, não só dificuldades para a safra-verão, mas trazendo extremas preocupações para a safrinha 2021. Juntamente com isso, temos que lembrar que sempre que já entramos no segundo semestre de todo ano, a gente já fica com o olho atento para a safra norte-americana. La Niña é um fenômeno climático que traz prejuízo para o Brasil, sim, só que também é extremamente danoso para a safra norte-americana. Então, a permanência desse La Niña a longo prazo se torna um incentivador de preços, né, para o mercado. Enfim, fomentando uma tendência, como o Cristiano disse, fomentando essa tendência de alta a longo prazo e dando esse certo conforto para a parte vendedora, né, para a parte aos produtores rurais, não só aqui no Brasil. Essa questão das condições climáticas nos Estados Unidos, né, essa perspectiva inicial, ela também pesa no momento onde o produtor americano está se decidindo também, está começando a pensar na sua disputa por área lá nos Estados Unidos, diante de uma demanda que deu uma reviravolta total, né, nesses últimos meses. A gente via os Estados Unidos terem extrema dificuldade para vender para os chineses, de repente os chineses começaram a comprar muito dos americanos, muito milho, e os produtores americanos têm também que se decidir o que vão fazer com a sua área da safra 21-22, não? Exato, Carla. E, assim, a gente tem que sempre lembrar, né, apesar de produtores rurais nos Estados Unidos serem concorrentes dos produtores rurais aqui no Brasil, eles não deixam de ser produtores rurais, sofrem como a gente, enfim. E, de fato, esses estímulos que o mercado sofreu nas últimas semanas, que deverão continuar sofrendo nos próximos meses, deixa o cenário muito promissor ao mercado norte-americano quando a gente traz a visão ao produtor rural, né? O produtor rural, de fato, a gente pode estar talvez no segundo, terceiro ano, né, de complicações de preços e produções e qualidade de safra nos Estados Unidos, só que o produtor rural neste ano ele vê sim o mercado, pelo menos o mercado com bons olhos, né? Pelo menos não há esse fator preocupação ao produtor rural norte-americano para a safra que começa a ser planejada para o ano que vem. Lembrando que o sistema de produção dos Estados Unidos ele não começa alguns meses antes, né? Começa um ano antecipado, porque há toda uma regra de incorporação de nitrogênio quando a cultura escolhida é o milho para ser plantado na próxima safra. Então, produtores rurais que já estão se planejando para o ano que vem para a semeadura de milho, eles já começam esse preparativo do solo antes da chegada do inverno. Então, por esse lado, vendo como produtores rurais, amigos, colegas, sim, produtores rurais nos Estados Unidos se sentem estimulados, né, com esse mercado reagindo positivamente. Sua pergunta é boa, né, Carla? Essa pergunta sempre acontece. E o produtor americano, nesses últimos 2 anos, ele estava, será que planto soja, planto milho? Mas os 2 cenários eram ruins. Agora ele tem 2 cenários bons. Exato. Então é uma dúvida boa nesse ano. Porque a soja é promissora, o milho é muito promissor também. Ambos têm a China aí como grande fator de propulsão, né, desses 2 mercados. Então ele está na dúvida qual é a escolha, mas dessa vez é um pouco mais interessante para ele. Os 2 têm boas projeções. Já nos últimos 2 anos, os 2 tinham projeções ruins. Então é uma escolha bem mais fácil, digamos assim, né? E a relação dos preços dos 2 produtos, ela também está bastante equilibrada nesse momento, né, Cris? A relação entre os preços de soja e milho está bastante equilibrada, o que acaba, portanto, intensificando essa dúvida boa que ele vai ter para a próxima safra. Exatamente. E o produtor americano ele tem uma certa preferência pelo milho, né? Então ele é um produtor mais qualificado de milho, né?
Então, isso pode pesar na decisão, já que os dois estão com boas projeções. Talvez o produtor tenha aí um peso um pouco maior pela escolha do milho, mas vamos ver o que vai acontecer. Acho que o mercado pode acontecer boas surpresas aí para frente, mas a visão geral é de surpresas boas ao produtor, principalmente. Então, é uma escolha mais tranquila para esse ano. Mas sempre, só adicionando, Carla, sempre existe o fator psicológico que, tradicionalmente, os norte-americanos são produtores de milho, né? Por conta de toda a história norte-americana, por conta de um consumo interno extremamente agressivo, o produtor rural norte-americano sabe que há mais saídas para o milho internamente do que a soja, quando ainda sofre com conflitos comerciais para exportação do grão. Então, de fato, como o Cristiano bem disse, é uma escolha boa para ser feita, é uma briga boa para ser estudada na matemática, na ponta da caneta, mas há sempre o fator psicológico. O produtor rural norte-americano, tradicionalmente, é um produtor de milho. Tá. Olhando para tudo isso, o que a gente tem que olhar para o curto prazo agora, para o produtor que está nos assistindo, fechando essa semana, vai começar a semana que vem. Tivemos esse avanço considerável, portanto, do nosso plantio, temos condições de chuvas para algumas regiões, para outras nem tanto, temos uma demanda ainda muito consistente, muito evidente no mercado. São esses fatores que ainda vão dominar as atenções nessas próximas semanas. O que a gente tem que ficar atento na segunda-feira que vem, quando começarmos a trabalhar novamente para quem não é produtor rural, porque quem é produtor rural está na roça, como o Cris falou, dobrando, triplicando o turno, para o produtor que vai começar a olhar de novo o mercado na segunda-feira. Quais são os pontos de atenção? Olha, Carla, assim, na minha opinião, eu acho que um ponto importante para o produtor olhar nesse momento, e até focando um pouco mais no milho, que é uma mercadoria que está sendo mais negociada nesse momento, a soja disponível quase inexistente, as vendas futuras já bastante realizadas, um mercado um pouco mais calmo. Então, pensando no milho, que ainda tem bastante milho no mercado, eu diria que o Mato Grosso é um estado muito avançado nas vendas, mas outros estados, especialmente aqui no centro do país, propriamente Goiás, tem um pouco mais de milho do que era esperado lá atrás. E eu acho que um ponto importante e fundamental daqui para frente vai ser o comportamento das duas pontas. A gente viu compradores de milho mais retraídos nesse momento, nessa semana. O mercado caiu, os preços estão menores. Aquelas ofertas, vamos citar Goiás aqui como exemplo, que há poucos dias se conseguia fazer negócios a 7,4, 7,5 no milho transgênico, essas ofertas sumiram no mercado, não tem comprador mais nesses patamares. Então vamos ver como é que vai ser esse comportamento, porque existe, assim como existe estoque de milho em algumas regiões, existe necessidade de compra de muitas indústrias ainda. Os lotes que estão rodando são pequenos, então existe necessidade de compra. Vamos ver quem vai entrar no mercado com mais apetite, se é o produtor ofertando ou se são as empresas comprando. E também entender qual é o comportamento do exportador daqui para frente, porque a exportação sempre é um balizador que puxa muitos preços para cima. Então, analisar o comportamento, como o mercado vai se digerir daqui para frente, nas próximas semanas. O produtor vai ofertar mais? Ficou muito preocupado com essas quedas atuais no preço? Está buscando alguma estratégia para se proteger de uma eventual queda? O comprador, como ele está no mercado? Ele está tentando dar um gelo no mercado para deixar o produtor mais acuado, ou ele vai ter que voltar às compras rapidamente? Eu acho que isso, fora todos os fundamentos, que o Matheus pode até falar um pouco mais, esse comportamento das duas pontas vai ser muito importante para direcionar o de preço de milho no curtíssimo prazo. Com toda certeza, o Caio e Cristiano. E na parte fundamental, né, a gente tem aí, no caso específico do milho, um novo player, né, se tornando um destaque para 2021, né, que é a China, se tornando não só a maior importadora de milho mundial, não só a maior importadora de soja, mas agora de milho também. Né? Nós aqui da Pátria já estimamos que a China deva importar de 22 a 25 milhões de toneladas em 2021 de milho, se tornando, então, a maior importadora do cereal no planeta. Um evento esse que vai gerar competição com a indústria doméstica, vai gerar competição, enfim, com outros exportadores, outros países importadores do nosso milho, e que, de fato, vai deixar bem interessante a briga para 2021 com o nosso milho, né? Juntamente aí com um encurtamento de janela de safrinha, a gente sempre ressalta esse ponto, né? Sempre que a gente há problemas de safra-verão, resulta diretamente nas janelas para a safrinha brasileira. A gente então tem um encurtamento de plantio safrinha brasileira,
A gente tem aí já estoques extremamente baixos na transição para 2020 e 2021, ali em torno de 5,5, 6 milhões de toneladas. Também os menores estoques da história do Brasil, só perdendo para a grande seca de 2016, né, quando a gente teve aquela catástrofe aqui em Goiás. Enfim, teve também grandes quebras ao Mato Grosso, que resultaram em estoques extremamente apertados. Esse ano a gente já começa, então, uma safra 21, né, em termos de oferta total, extremamente sensível, né? Muita safra já vendida a futuro, não só soja, como milho safrinha, movimento esse que não é típico dessa época do ano, mas já temos boas ofertas já travadas a futuro, né, em torno ali dos 25% da safra total de milho ano que vem já foi comercializada a futuro. Enfim, então a gente tem limitantes para o lado da oferta e a gente tem uma aceleração para o lado da demanda, que se a gente põe na regra absoluta do mercado entre oferta e demanda, a gente tem sim um desequilíbrio apontando para maiores altas aos preços dessas commodities agrícolas, tanto soja quanto milho em especial. Então, o produtor, se a pergunta é o que ele deve ficar atento agora no curto prazo, é com a sua lavoura. Preocupa realmente em estabelecer uma boa cultura. Se você estiver tendo dificuldades aí com o clima, ninguém aqui faz chover, mas pelo menos a gente reduz um pouco da ansiedade, ajuda no planejamento de quando essas chuvas chegarão. Enfim, não só nessa parte do direcionamento, como pode acontecer o clima, mas principalmente nessas análises fundamentais. O produtor rural, a nível Brasil, não tem tempo de ficar lidando com o mercado ágil, o que está acontecendo no dia a dia. Enfim, procure uma assessoria especializada, procure a Pátria, que nós, eu, Cristiano, toda a equipe, que a gente com toda certeza pode trazer boas soluções para você que nos assiste. Sem dúvida, tenho certeza que boas soluções estão aí junto de vocês. O importante é sempre o que eu costumo dizer aqui, né? Estratégia e gestão não tem como não otimizar os resultados no momento onde os preços estão altos no mundo inteiro, principalmente quando a gente fala de soja. Essa semana eu acompanhei os áudios da Pátria quase todos os dias, se não todos os dias, e no começo da semana o Matheus já tinha alertado, os preços altos da soja no mundo todo são completamente justificáveis, e a gente acabou de discutir sobre isso por aqui. Então eu agradeço aos dois muito, como sempre, compartilhando conhecimento com a nossa audiência aqui no Notícias Agrícolas. Vocês sabem, as portas estão sempre abertas para vocês, sempre que quiserem a gente volta, faz esse bate-papo, né? Não só o Matheus ou não só o Cristiano, todo mundo junto aqui a gente consegue pensar melhor ainda. Então, muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Fechamos a semana muito bem aqui pelo Notícias Agrícolas. Obrigada. Obrigado, Carla. Sempre um prazer falar com vocês. Um grande abraço e só para finalizar, quem nos assiste, acesse o nosso site, dá uma cadastrada, vamos bater um papo ao longo do dia, vamos bater um papo ao longo do final de semana em www.patria.agr.br. Espero vocês lá, pessoal. Até logo. O pessoal consegue pegar informações também, vocês estão mandando informações exclusivas pelo WhatsApp, né, pessoal? Isso também é super prático para o produtor rural. Exatamente, exatamente. Maravilha. Amigos, muito obrigada, viu? Até a próxima. Conosco, portanto, Matheus Pereira e Cristiano Palavra, diretores da Pátria Agronegócios, nos trazendo esse panorama da safra 2020-21 e o que a gente vai ter que monitorar para a próxima semana. Mas o principal ponto é esse, né? Passamos, então, o ritmo de plantio em relação ao mesmo período do ano passado. Isso é a primeira vez que acontece nesta temporada. Temos ainda muita irregularidade marcando a safra 2021 e muita irregularidade marcando as lavouras. Há relatos de replantio, há relatos de perdas já, mas tudo isso ainda precisa ser monitorado porque é só o início da safra 2021 do Brasil e a gente vai monitorar tudo isso por aqui. Para concluir, vamos ver como ficarão as cotações na Bolsa de Chicago, números da soja para você. O contrato novembro, $11,41 por bushel, com uma alta de 4,5 pontos. O janeiro, 11,48, subindo 2,5 pontos. O maio, 11,45, com alta de 4 pontos mais 75. E o julho, $11,42, subindo 6 pontos. Passando para os preços do milho. Nós temos um fechamento também estável para as cotações do cereal. O dezembro fecha a $4,09 por bushel, com uma alta de 1 ponto. Os demais contratos perderam 0,25 para o março fechar a $4,18, o maio $4,22 e o julho $4,25 por bushel nessa sexta-feira. Concluindo com os números do trigo.
Trigo fecha em campo positivo, se recupera depois das baixas intensas das últimas sessões, ou recupera parte das baixas. O dezembro, $5,92 por bushel, com alta de 4,5 pontos. O março, $6,01, subindo 3 pontos mais 75. O maio, 6,04, alta de 4 pontos mais 25. E o julho, $6 mais 1 cento por bushel e uma alta de 3 pontos mais 25. No fechamento dessa sexta-feira na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue sempre a nossa programação para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até a próxima!